Um novo dia se insinua por entre as frestas da madrugada. A casa ainda guarda o silêncio das primeiras horas, mas há corações que já despertam antes mesmo que o sol pinte as paredes com sua luz. Talvez você esteja ouvindo estas palavras enquanto o mundo lá fora parece imóvel e dentro de você tudo pulsa, tudo pesa, tudo fala. Cansaço, esse velho conhecido, já se senta à beira da cama antes mesmo do primeiro passo. O corpo tenta se erguer, mas a alma já sente o peso invisível que só quem carrega entende. Aquele peso de noites mal dormidas, de preocupações silenciosas, de uma esperança cansada de esperar. É nessa travessia entre o fim de uma noite longa e o início de um dia novo que a oração se torna respiro. Não é sobre orar bonito, nem orar certo, mas orar com verdade. Não importa se a voz não sai, se o peito aperta, se o pensamento se perde em lembranças e expectativas. Deus ouve até o sussurro mais baixo, aquele que não chega nem a ser som, mas é dor, é saudade, é vontade de ser abraçado por dentro. Quantas vezes você já se sentiu sozinho, mesmo cercado de gente? Quantas vezes já orou sem saber se alguém, além das paredes do seu quarto, estava ouvindo? Talvez você já se perguntou, será que Deus percebe quando acordo assim, com esse coração inquieto, desejando apenas um pouco de paz? Sim, Ele percebe. Ele vê o que ninguém vê, escuta o que ninguém ouve, entende o que nem você consegue nomear. O salmo ecoa no ar da manhã. De manhã ouve, Senhor, o meu clamor. De manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Salmos 5:3. Cada amanhecer é um convite sutil, silencioso e profundo. Apresentar-se diante de Deus não como alguém pronto, mas como alguém real, com as dores do corpo, o cansaço da alma, as dúvidas e os anseios que a noite não levou. Respire fundo. Sinta o próprio peito se movendo. Permita que a atmosfera desse instante envolva você como um abraço invisível. Aqui não há espaço para máscaras nem para pressa. Não há cobrança para começar o dia forte, para estar sempre inteiro, para não chorar. Hoje, só peço que venha como está, cansado, aflito, esperançoso ou descrente. Tudo isso faz parte de você. Tudo isso cabe na oração. Imagine por um instante que a oração é esse lugar seguro onde a sua fragilidade é bem-vinda, onde ninguém precisa entender as lágrimas para que elas tenham valor. Este é o momento em que o coração pode gritar, mesmo que a boca permaneça fechada. Este é o momento em que ser visto e ser ouvido não depende de quem está ao lado, mas de quem está acima. E ele nunca dorme, nunca se distrai. Nunca se cansa de ouvir você. Permaneça nesse silêncio. Sinta o chão sob os pés, o corpo presente, a alma exposta. Cada respiração, cada pensamento disperso, cada sentimento que não se encaixa em palavras é bem-vindo aqui. Não importa como você chegou até esse momento, importa que você está aqui, disposto a buscar um abraço espiritual antes de enfrentar as batalhas do dia. Não se apresse, não se culpe. Só permaneça, apenas esteja, porque há um Deus que conhece o coração de quem espera, e quem espera em Deus nunca espera em vão. Há uma inquietação que paira sobre a manhã quando acordamos e percebemos que não temos controle sobre quase nada. O dia ainda nem começou direito e já existem perguntas sem resposta, preocupações escondidas sob as tarefas que nos esperam, pressentimentos que não conseguimos explicar. Às vezes, a ansiedade chega antes do café e tudo parece grande demais para mãos tão pequenas, para um coração que já se sente cansado antes mesmo do relógio marcar a primeira hora cheia. O medo do inesperado, a sensação de que algo pode sair do controle, as memórias de outros dias em que não foi possível evitar a dor. Tudo isso se mistura nesse instante silencioso, criando um cenário onde fé e insegurança se entrelaçam. Mas é justamente nesse território indefeso, onde não há garantias nem promessas fáceis, que a entrega verdadeira se faz possível. Entregar o dia a Deus não é se conformar ou desistir, mas confiar que cada detalhe, até aquilo que foge das nossas mãos, pode ser consagrado a alguém que enxerga o quadro todo,
O salmista, com sua sabedoria vivida, nos lembra: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Salmos 37:5. É um chamado ao desapego, ao descanso profundo, à humildade de reconhecer limites, à coragem de admitir que não somos deuses do próprio destino. Pense em cada hora que virá como um campo aberto diante do olhar de Deus. Os encontros e desencontros, as pequenas alegrias, as tristezas inesperadas, aquilo que foi planejado e aquilo que surgirá sem aviso. Consagre os compromissos, as incertezas, até mesmo o medo de falhar. Coloque nas mãos do Senhor os gestos repetidos, os desejos inconfessáveis, as angústias que ninguém entende, nem você mesmo. Permita-se respirar por um momento, sem o peso de ser forte o tempo todo. Permita-se pedir socorro, mesmo que seja em silêncio, mesmo que pareça pequeno demais para incomodar o céu. Senhor, recebe cada hora desse dia, mesmo as que eu não consigo prever ou controlar. Que eu não tente carregar o que só Tu podes sustentar. Que esse sussurro se torne uma verdade íntima. Não é preciso ter tudo sob domínio. Não é preciso saber todas as respostas agora. Há uma liberdade oculta em confiar o que não se entende, em descansar no fato de que, acima de toda limitação humana, existe uma mão que sustenta, guia e acalma. A entrega não é o fim do esforço, mas o começo da serenidade. O dia está diante de você, mas antes de qualquer passo, ele já repousa nas mãos do Eterno. Isso basta. A vida, muitas vezes, é um labirinto onde cada curva esconde uma escolha, e cada escolha parece pesar mais do que a anterior. No silêncio da manhã, quando o corpo ainda se acostuma com a luz e a mente desperta para as preocupações, surgem os dilemas: para onde ir, o que decidir, como agir diante do inesperado. Há dias em que a mente vagueia por tantos caminhos, revendo cenários, tentando antecipar perigos, repetindo antigos erros, como se o futuro dependesse exclusivamente de não tropeçar de novo. O medo de errar paralisa, a dúvida tira o chão. A sensação de estar perdido se infiltra mesmo nas rotinas conhecidas. Tudo isso vai se acumulando em camadas, até que a busca por direção se torna um clamor silencioso. Nesse lugar de incertezas, existe uma promessa que se ergue acima do medo. A palavra de Deus ilumina o caminho, mesmo quando a estrada parece coberta de névoa. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Salmos 119, 105. Não é uma luz que revela todo o trajeto de uma vez. É uma luz para cada passo, suficiente para hoje, suficiente para não se perder na escuridão das próprias dúvidas. Saber disso não elimina os questionamentos, mas alivia a ansiedade de querer saber tudo agora. O coração pode descansar sabendo que há um guia, alguém que conhece o caminho, até mesmo quando os olhos humanos só veem sombras e bifurcações. Talvez você sinta que precisa tomar decisões importantes e o medo de falhar seja quase tão grande quanto a vontade de acertar. Talvez você tema confiar em si mesmo, porque tantas vezes os próprios pensamentos já enganaram. Hoje, o clamor é para que Deus seja o conselheiro, aquele que acalma a mente agitada, que mostra saídas onde antes só havia portas fechadas. Não é preciso enxergar tudo de uma vez, nem controlar o tempo, nem ter certeza absoluta. Basta pedir, com humildade e sinceridade, que o Senhor guie até mesmo nos detalhes que parecem pequenos. Hoje, Senhor, não quero confiar apenas nos meus próprios pensamentos. Guia-me, mesmo que eu não enxergue o caminho todo. Permita que essa oração seja como um farol que permanece aceso durante toda a manhã, mesmo nas horas mais confusas. A sabedoria que vem do alto não é barulhenta, nem se impõe como resposta pronta. Ela é discreta, muitas vezes silenciosa, mas nunca falha. E mesmo que o dia comece sem clareza, o Deus que orienta os passos não se esquece de nenhum daqueles que confiam nem por um instante.
Há dores que amanhecem junto com a gente, silenciosas, escondidas atrás de gestos automáticos e de sorrisos que tentam disfarçar o peso real das batalhas. O corpo fala quando a alma está cansada. Às vezes, é a fadiga que não se explica, aquela sensação de que o descanso nunca é suficiente. Outras vezes, são dores físicas que insistem em lembrar os limites de um corpo frágil, ou a memória de doenças que mudaram a rotina e roubaram um pouco da alegria de viver. Também há dores que ninguém vê, aquelas feridas abertas no íntimo, lembranças de palavras duras, lares feridos, relacionamentos que se partiram pelo caminho. E há a dor dos sonhos desfeitos, a saudade de um tempo que não volta, o luto escondido em noites silenciosas. O pedido de cura não nasce apenas da vontade de eliminar o sofrimento, mas do desejo profundo de ser restaurado por inteiro, no corpo, na mente, na família, na esperança. É um clamor que mistura lágrimas, lembranças e um fio de fé que resiste, mesmo quando tudo parece insuportável. Deus não se assusta com dores antigas, nem despreza lágrimas esquecidas. Ele se inclina para quem sofre, acolhe quem não tem mais força para fingir, entende o cansaço de quem já não sabe por onde recomeçar. O salmista revela essa ternura. Ele cura os que têm o coração quebrantado e trata das suas feridas. Salmos 147, 3. Há um cuidado divino que alcança até as rachaduras mais profundas, aquelas que o tempo e o esforço humano não conseguiram fechar. Neste momento, cada sentimento de desgaste, cada dor física, cada desalento silencioso, cada família despedaçada, cada coração que acorda machucado, tudo isso pode ser trazido diante de Deus, sem reservas. Não há vergonha na vulnerabilidade. Não há pressa para ser forte. Apenas uma entrega honesta, um pedido silencioso, um sussurro de esperança. Senhor, toca onde ninguém mais consegue tocar. Renova o que já perdeu a força. Tu conheces a dor que escondo até de mim mesmo. Que essa oração encontre eco no fundo do peito, trazendo uma paz que não depende de circunstâncias e uma restauração que vai além do que se pode imaginar. Aqui, o tempo desacelera. Aqui, a alma descansa no cuidado de um Deus que nunca abandona os feridos. Existem dores que só quem é pai ou mãe conhece. Dores que não precisam de palavras para doer. Dores que nascem do amor mais profundo e do medo mais silencioso. O coração de uma mãe, de um pai, de alguém que carrega no peito o nome dos filhos, conhece o peso de noites em claro, de orações murmuradas sem que ninguém perceba, de lágrimas que caem só depois que a casa se cala. Quantas vezes a preocupação com os filhos se mistura ao desejo de protegê-los do que o mundo esconde, ao mesmo tempo em que a impotência diante das escolhas deles corta a alma em silêncio. Há mães que sentem saudade de um filho que mora longe, pais que se angustiam ao perceber que não podem evitar todos os perigos, famílias que se fragmentaram por dentro e agora vivem distantes, mesmo sob o mesmo teto. No fundo do coração, há sempre a esperança de que o amor alcance o que as mãos já não alcançam. Que Deus visite lugares onde os olhos não podem ver, que as palavras de intercessão ecoem nos quartos fechados, nas ruas perigosas, nos momentos em que os filhos estão sozinhos e frágeis. O desejo de reconciliação, de livramento, de uma nova chance para o lar, nasce da certeza de que a oração não conhece muros, não respeita distâncias, não se limita ao impossível humano. A palavra de Deus ressoa com promessa e alento. Crê no Senhor Jesus e serão salvos tu e tua casa. Atos 16:31. Não é uma frase mágica, é uma verdade que abraça toda a casa, que cobre cada pessoa amada, mesmo quando tudo parece perdido. Neste tempo de oração, cada filho, cada filha, cada membro da família é trazido à memória, como se seus nomes fossem apresentados um a um diante do altar. O clamor é por proteção,
por direção, por livramento das más escolhas, por salvação e reconciliação, por cura de relações feridas, por consolo onde existe distância, por esperança onde há conflito. Senhor, onde os meus olhos não alcançam, que tua mão alcance. Cuida dos meus filhos e de cada pessoa da minha casa. Permaneça com essa frase no coração. O amor de Deus cobre lares, acolhe filhos perdidos, restaura pontes quebradas. Não há dor de mãe ou de pai que passe despercebida pelo céu. Não há família esquecida quando se ora com fé, mesmo em segredo. E a certeza silenciosa de que nenhuma intercessão é em vão traz consolo para o peito e esperança para o dia que começa. Amanhã traz consigo um convite silencioso para recomeçar, mesmo quando tudo ao redor parece insistir na repetição dos mesmos desafios. O desânimo muitas vezes chega antes da vontade, e o futuro, com suas interrogações e medos, se insinua no pensamento, tirando a coragem de tentar de novo. Há dias em que o coração acorda descrente, como se a esperança tivesse se tornado um hábito distante, quase impossível de alcançar. O peso de ciclos que não se quebram, de lutas que se repetem, de sonhos adiados, faz com que a alma deseje se esconder do novo dia, temendo que ele traga apenas mais do mesmo. No entanto, existe uma promessa que não depende do cenário externo, uma esperança que brota no solo da fé, mesmo quando a aparência é de terra seca. Deus conhece cada história e não se esquece de nenhum sonho, nenhuma oração, nenhuma lágrima. O profeta transmite as palavras do Senhor com ternura e convicção. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Jeremias 29:11. Não se trata de promessas rápidas, nem de soluções imediatas, mas de uma certeza firme de que há um propósito maior em cada amanhecer, mesmo quando ele começa nublado. Permita que a esperança seja reacesa, não pelo que já mudou, mas pelo que Deus está preparando, mesmo que você ainda não veja. O tempo de Deus não segue o relógio humano. Há bênçãos germinando no silêncio, há milagres sendo tecidos nos bastidores da rotina, há respostas a caminho, mesmo quando tudo o que se pode fazer é esperar. Mesmo sem ver mudança, escolho acreditar que tu já estás preparando algo novo neste dia. Repita isso em silêncio, acolhendo o mistério de uma esperança que não depende de sentimentos, mas de uma confiança paciente, quase teimosa. O recomeço pode ser hoje, pode ser agora, pode ser invisível aos olhos, mas Deus já está agindo nos detalhes que ninguém percebe. E a esperança, uma vez plantada, transforma até o cansaço em semente de futuro. Há uma exaustão que não se explica apenas pelo corpo, mas pelo peso de tudo o que se carrega em silêncio. São tarefas repetidas, gestos diários que quase ninguém vê, lutas que não aparecem aos olhos de quem olha de fora. A rotina, por vezes, parece uma montanha a ser escalada todos os dias, uma sucessão de pequenas batalhas travadas em segredo. O mundo exige muito, o tempo nunca é suficiente e o coração sente-se invisível, como se todo o esforço fosse insignificante diante da grandeza dos problemas. No entanto, é nessa simplicidade, nesse cotidiano marcado por resiliência silenciosa, que a presença de Deus se revela de maneira mais terna e fiel. Mesmo quando a vontade de desistir se aproxima, mesmo quando a mente repete que ninguém percebe o sacrifício, há uma promessa que ressoa acima do cansaço. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias. Isaías 40:31. A força que vem do alto não é igual à força humana. Não depende do tamanho do obstáculo, nem da ausência de fadiga. É uma força que nasce no fundo do peito, alimentada pela certeza de que mesmo no limite, Deus sustenta e levanta de novo. Ele vê cada gesto escondido, cada tentativa de seguir adiante, cada lágrima silenciosa. Neste instante, permita que essa verdade acalme a mente e descanse o coração. O Senhor não exige perfeição, não despreza fraquezas, não ignora o desânimo.
Ele se faz presente justamente quando o vigor parece acabar, quando a energia é pouca, quando só resta um fio de vontade para continuar. Mesmo quando me sinto esgotado, peço que tua força me sustente até o fim deste dia. Essa súplica transforma o cansaço em lugar de encontro, o limite em espaço de renovação, porque Deus não abandona quem espera nele, e a resiliência, aos poucos, se torna a resposta mais bela de uma alma que aprendeu a confiar. Nem sempre é fácil enxergar as bênçãos quando a dor ocupa o centro do olhar, quando o coração insiste em contar apenas o que falta, o que não foi, o que ainda dói. Há uma tendência sutil de esquecer os pequenos milagres diários, de não perceber a delicadeza de Deus em detalhes comuns, de deixar a gratidão adormecida entre as urgências do cotidiano. No entanto, a alma que aprende a agradecer antes mesmo de receber, que consegue enxergar promessas em meio à espera, experimenta uma leveza diferente, uma paz que nasce da confiança, não das circunstâncias. A palavra de Deus chama a atenção para esse exercício profundo de memória e reconhecimento. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Salmos 103:2. Cada gesto de amor, cada cuidado silencioso, cada provisão inesperada é uma marca do cuidado divino, mesmo quando o que mais grita é a ausência. Olhar para trás e perceber quantas vezes Deus já foi socorro, consolo, resposta, renova a fé para continuar. Gratidão não é negação da dor, mas afirmação da esperança. É lembrar que o Deus que cuidou ontem continua fiel hoje e será fiel amanhã. Neste instante, permita-se um mergulho silencioso na memória. Pense nas portas que se abriram, nos perigos dos quais você nem teve consciência, nas pessoas que foram resposta, nas palavras que vieram na hora certa, nas forças que surgiram no limite. Mesmo entre lágrimas, há motivos para louvar. Mesmo diante de sonhos adiados, há promessas que ainda estão de pé. Hoje, mesmo sem ver tudo que desejo realizado, escolho agradecer e lembrar das tuas promessas. Que essa frase ecoe como um hino dentro do peito, trazendo de volta a capacidade de celebrar cada vitória, de enxergar o bem em meio ao desafio, de não esquecer que o Deus das promessas também é o Deus do cotidiano, e que a gratidão, mesmo quando pequena, seja sempre o começo de uma nova esperança. Chegar ao fim desta oração é como retornar de uma longa travessia interna, onde cada passo foi dado entre memórias, dores, expectativas e aquela esperança sutil que resiste em habitar o coração. O silêncio que permanece agora carrega outro peso. O peso leve de quem sabe que não caminhou sozinho, que a solidão foi acolhida, que a fragilidade encontrou um abrigo. Mesmo quando as respostas não aparecem imediatamente, mesmo que as mudanças ainda não sejam visíveis, há um consolo profundo em saber que cada palavra, cada pensamento, cada lágrima foi recebida por um Deus que não se ausenta. A confiança se renova, não por garantias de facilidade, mas por uma certeza íntima de companhia e cuidado. Senhor, sei que não caminho sozinho. Tua presença é abrigo quando tudo parece incerto. Há um aconchego na certeza de que, mesmo quando tudo parece fora do lugar, há uma presença que não abandona, uma mão invisível que sustenta, um olhar atento sobre cada detalhe da vida. E se o coração ainda estiver inquieto, que ele encontre repouso nesta verdade. Mesmo que as respostas não venham hoje, creio que cada oração semeada é acolhida por ti e florescerá no tempo certo. O versículo final sussurra a esperança. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado. Salmos 34:18. Não há dor ignorada, não há pedido esquecido, não há história que não seja olhada com ternura pelo Criador. O sentimento de pertencimento brota silencioso. Não estamos orando sozinhos. Somos parte de um povo que, mesmo em silêncio, encontra consolo e força ao buscar a Deus juntos. O dia pode começar carregado de incertezas, mas parte dele já está revestido de fé, confiança e comunhão.
E onde existe comunhão, existe também a promessa de que nenhum coração jamais será invisível diante de Deus.